E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa terceira aula da disciplina DEC 1044, nós vamos ver os principais operadores lógicos que serão utilizados nessa disciplina e nós também vamos começar a utilizar as estruturas condicionais if, else e if, ainda com escalares e strings, para depois, na outra aula, a gente começar a ver isso com vetores. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são os operadores lógicos. A gente tem uma lista aqui de operadores lógicos onde a gente faz comparação entre dois valores de duas variáveis. Então, vamos ver aqui embaixo no exemplo como que isso pode funcionar. A gente primeiro coloca um valor para a variável A como sendo igual a 2 e uma variável B como sendo igual a 3 e faz o teste. A é igual a B? Notem que neste caso, como a gente está utilizando um operador lógico, a gente utiliza dois sinais de igual, diferentemente de quando a gente quer simplesmente atribuir um valor a uma variável. Assim, a gente vai utilizar só um sinal de igualdade. Quando a gente utiliza dois, então, a gente está utilizando uma função de comparação, um operador lógico. Então, a gente pode ver aqui que A tem o valor de 2, B tem o valor de 3 e a gente está fazendo um teste. Será que A é igual a B? A gente já sabe que não é. Então, o teste tem que ser falso. E é isso que os operadores lógicos vão fazer. Eles vão fazer qualquer um destes testes que estão relacionados aqui e vão nos dizer se o teste é verdadeiro ou falso. E a partir disso, a gente vai tomar algumas ações dentro do nosso código. Então, vamos só testar os outros operadores lógicos para a gente ver como todos eles funcionam. Então, a gente já sabe que A não é igual a B, por isso o resultado foi falso. E agora a gente está testando se A é diferente de B. E aqui a gente sabe que o resultado é verdadeiro. A gente pode também verificar se A é menor do que B ou se A é menor ou igual a B. A gente pode fazer o teste contrário também. Será que A é maior do que B? Ou A é maior e igual que B? Todas essas respostas são falsas porque A gente determinou como sendo menor do que B. Então, é assim que vão funcionar os operadores lógicos. O primeiro caso que a gente tem aqui é um caso bem simples, onde a gente vai testar de novo se A é menor ou igual que B, e assim a gente vai imprimir na tela que A é menor ou igual a B, caso isto seja satisfeito. Então a gente tem a nossa primeira estrutura if da nossa disciplina aqui. If vai fazer simplesmente um teste. Se esse teste aqui for verdadeiro, o que está dentro do if, esta linha 4 aqui, que está com uma indentação, ela está mais para dentro no nosso código, se esse teste for verdadeiro, esta linha aqui vai ser executada. Se esse teste da linha 3 for falso, o código nem vai entrar e nem vai executar a linha 4. Como a gente está em Python, o if vai ser seguido de um teste, ou mais de um teste, como a gente vai ver adiante, e dois pontos para dizer que a partir daqui a gente vai estar executando códigos que estão escritos dentro da nossa estrutura if. Então, vamos ver um primeiro caso na prática para a gente ver como fica. A primeira coisa de diferente que a gente tem aqui neste código é o uso da função input. Dessa maneira, a gente pede para o usuário inserir um valor que vai ficar gravado na variável A. Então, nesse caso, é um caso bem simples, onde eu não utilizei nenhum string junto com o input, e a gente vai ter só uma impressão na tela de um quadrado onde a gente vai poder inserir o valor. Então, vamos rodar o código aqui e ver como isso funciona. Então, a gente tem a primeira entrada de valor aqui, ele está esperando um valor, e eu vou botar aqui A é igual a 3. Agora, tem uma segunda entrada de valor, que é a entrada para B. E eu vou botar aqui B é igual a 2. Vou inverter o caso anterior. Agora, quando eu rodar o código, nada vai acontecer, porque B tem o valor de 2 e A tem o valor de 3. Quando a gente faz esse teste, a gente vê que A é maior do que B. Então, este teste aqui é falso. Portanto,
o código vai terminar, porque ele não vai executar a linha 4. Agora, se a gente testar de novo, com o valor de A igual a 2 e um valor de B igual a 3, a gente executa, sim, o código da linha 4, porque este teste foi verdadeiro. Ou seja, se A é menor ou igual que B, a gente executa o que está dentro da estrutura if. O que está dentro da estrutura if é o que está aqui com essa indentação. Então vocês podem ver, eu vou até deletar aqui para a gente refazer. Toda vez que eu digitar if, ele já vai ficar com uma cor diferente. E eu posso colocar o teste aqui, A menor ou igual que B, 2 pontos, e quando eu der o Enter, ele já vai entrar com essa indentação. Então é sempre importante a gente cuidar isso aqui. Caso eu não respeite a indentação e tente utilizar novamente esse código, A é menor que B, ou igual, o código vai dar um erro, porque a gente não está respeitando a indentação. Então é importante que isso seja respeitado. Um tab aqui é o suficiente para dar a indentação correta. São 4 espaços por padrão. Então, de novo, executando o código, A é menor ou igual que B. Ou seja, se este resultado é verdadeiro, a gente executa o que está dentro do condicional if. A gente tem uma outra opção ainda para considerar 2 condicionais dentro de uma estrutura. Então vejamos o caso aqui embaixo. Neste caso, a gente vai pedir novamente para o usuário inserir os valores de A e de B. Neste caso, vocês podem ver que já foi adicionado um string aqui dentro. Então, quando a gente pedir para o usuário inserir o valor de A, esta frase vai aparecer na tela indicando o que o usuário está fazendo. Anteriormente, a gente tinha apenas uma caixa em branco para preencher, agora a gente vai ter uma indicação do que está sendo preenchido. Ok, então nós temos a entrada de A, a entrada de B, e o primeiro teste que é igual ao anterior. Se A é menor ou igual que B, a gente vai imprimir que A é menor ou igual a B. Caso contrário, A é maior do que B. Então o if junto com o else funciona dessa maneira. Nós temos um teste aqui em cima, no if, e tudo que não se encaixar neste teste vai ser executado pelo else. Então, sempre que esta afirmação aqui, que este operador lógico, ou fornecer um valor falso, o que vai acontecer é que a gente vai executar o else. Caso isto aqui seja verdadeiro, a gente vai executar esta linha 4. Então vamos testar de novo esse código. Agora ele pede aqui, ó, insira A. Vou colocar um valor de 4 para A. Insira B. Vou colocar 4 também. Então agora a gente tem um caso em que A é igual a B. O que satisfaz essa nossa primeira condição, de que A tem que ser menor ou igual a B. Neste caso, A e B são iguais, então a gente tem impressão na tela desta primeira condição do if. Caso a gente utilize um B menor do que a gente tem o else sendo executado. Porque este teste foi falso, então a gente vai para a estrutura do else e executa o que está dentro dele. Além disso, nós temos a opção de incluir mais ifs dentro de uma mesma estrutura, através do comando elif, que vem de else if. Então vou colocar escrito aqui que ele saiu de else if. Então, da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, a gente tem aqui uma entrada de dados, a entrada vai estar em A, e a gente tem uma entrada que vai ser em B. Então, tudo que o usuário inserir para entrar em A vai ficar gravado na variável B, e a mesma coisa na variável B. Agora a gente tem mais um teste. A gente tem o teste para ver se A é menor do que B, e assim
caso isso seja verdadeiro, vai ser impresso na tela que A é menor do que B. A gente faz um outro teste agora através do else, se A é igual a B. Neste caso, se A for igual a B, a gente vai executar isso que está dentro do else. Caso A não seja menor do que B, caso A não seja igual a B, a gente vai executar o que está no else. Tudo que não estiver incluso nesses dois testes, ou seja, se A não for menor do que B e se A não for igual a B, qualquer outra opção vai ser executada no else. Neste caso, como a gente está tratando de escalares bastante simples, é bem fácil da gente enxergar o que não vai cair nestes dois testes. Mas nem sempre isso vai ser tão simples assim. Então, vocês podem notar também que nós temos a indentação correta para todos os casos. Então, eu vou fazer mais um caso aqui embaixo para vocês verem como o JupyterLab vai tratar esse espaçamento, essa indentação, quando a gente utilizar o if, else e else if, ou elif. Esse tratamento de indentação vai depender da IDE que vocês estão utilizando. Então, algumas já vão fazer a indentação automaticamente e outras não. Nesse caso, a gente está utilizando o JupyterLab e vamos ver como isso funciona, então. Da mesma maneira, se A menor do que B, a gente coloca um print aqui, caso 1, e eu vou adicionar mais uma linha de comando aqui para vocês verificarem como funciona esta questão da indentação quando a gente tem mais de um comando dentro da mesma estrutura. Então, se A é menor do que B, a gente imprime que é um caso 1 e também a gente vai dar um comando para imprimir A e B. A gente agora deu Enter e continua dentro da indentação do if, mas agora eu quero adicionar um else if. Então, quando eu coloco else if, vocês podem notar aqui no JupyterLab, ele não vai automaticamente para a indentação correta. Então, eu tenho que puxar ele para a esquerda. Agora sim, tudo certo. Else if A igual a B, a gente imprime que é o caso 2. E daí a gente imprime A e B também. E por fim, a gente tem o else. Notem que ele também não foi automaticamente para a indentação correta, então a gente puxa ele e coloca print caso 3. Vou adicionar lá em cima só A e B. E agora a gente tem aqui que quando A é igual a 2 e B é igual a 3, a gente faz esse primeiro teste e a gente confirma que A é menor do que B. Então, o que vai ser executado é o que está aqui, dentro do if. Foi por isso que a gente teve impresso na tela caso 1 e os valores de 2 e 3, correspondentes a A e B. Agora, a gente pode fazer o teste onde A e B são iguais e a gente tem o caso 2, eu esqueci de colocar o 2 aqui. Por isso que foi impresso na tela caso, né, que era para ter sido o caso 2, e A e B, ambos iguais a 3. Por fim, a gente pode testar o caso onde B é menor do que A, e a gente acaba caindo no else, que é o caso 3, e é impresso na tela os valores de A e B. Então, cada vez que a gente cair em uma dessas estruturas, cada vez que um desses testes for verdadeiro, o que vai ser executado é o que está dentro deste bloco indicado pela indentação. Pronto. Então, nós vimos os três casos, as três formas de utilizar o condicional if. A gente tem o primeiro caso, onde a gente utiliza apenas uma estrutura if, e a gente faz apenas um teste. Tudo que se encaixar nesse teste vai ter uma execução do código que está dentro do bloco if. Caso este teste seja falso, nada será feito. A gente tem o segundo caso, onde a gente tem novamente o if, e tudo que se encaixar neste teste aqui vai permitir a execução do bloco que está dentro do if, ou seja, neste caso apenas a linha 4.
E tudo que não se encaixar neste teste vai ser executado pelo bloco else, aqui representado apenas pela linha 6. A gente tem também o caso onde a gente pode utilizar if, else e else, que é o terceiro caso, onde a gente tem um teste para if, a gente tem um teste para else if, e o else if pode ser adicionado quantas vezes a gente quiser. Neste caso, a gente tem apenas uma adição de else if, mas nós poderíamos fazer mais. E nós temos o caso else. Tudo que não se encaixar no primeiro teste nem no segundo teste fará com que o código execute a linha 8 que está dentro do bloco else. Nós também vimos que a indentação é muito importante para quando a gente utilizar if, else e else if, e também, como nós veremos mais adiante, os laços de repetição. Então, neste caso, a gente viu que para a gente executar o que está dentro do if, a gente precisa que este teste seja verdadeiro e todo o bloco de código que está dentro do if precisa estar na indentação correta, ou seja, 4 espaços para a direita ou um tab. A mesma coisa acontece para o else if e o else, sempre a indentação correta. Beleza, esses testes condicionais vão ser utilizados pela gente por todo o semestre. Então a gente vai ver agora aqui um caso onde a gente pode utilizar as estruturas if e else para resolver um problema de engenharia química. Então a gente tem esse primeiro caso, onde a gente quer escrever um programa que calcule a energia necessária para condensar e ou resfriar 100 mols por segundo de acetona de uma determinada temperatura até uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius à pressão atmosférica. Então, por que esse programa em específico vai exigir o uso de if e else? Porque nesse caso a gente quer energia para condensar e ou resfriar 100 mols de acetona até 25 graus Celsius. O ponto de ebulição da acetona é 56 graus Celsius. Então, se a gente utilizar uma temperatura acima de 56 graus Celsius no nosso programa, a gente vai ter que condensar a acetona e depois resfriar ela. Caso a gente utilize uma temperatura abaixo de 56 graus Celsius, a acetona vai precisar ser apenas resfriada. Ela não vai sofrer uma alteração na sua fase, ela não vai passar da fase vapor para a fase líquido. Então, se o nosso programa deseja calcular a energia necessária para condensar e ou resfriar 100 mols por segundo de acetona de qualquer temperatura até 25 graus Celsius, é importante que a gente contabilize o efeito dessa troca de fase. Então, para isso, a gente tem aqui como dado que o calor de vaporização é 30,2 kJ por mol. A gente sabe onde a acetona troca de fase a essa pressão atmosférica. A gente tem a definição da variação de entalpia é igual à integral de Cp, que é uma função da temperatura, dt. E a gente sabe que o Cp é uma função da temperatura como um polinômio de terceira ordem. A mais B vezes T, mais Ct ao quadrado, mais dt ao cubo, onde a gente tem os coeficientes A, B e C para vapor e para líquido. Então, o que a gente precisa lembrar aqui para responder esta questão? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a entalpia é uma função de estado. Então, se a gente precisa, por exemplo, resfriar a acetona até 56 graus Celsius, fazer uma troca de calor latente para ela passar da fase vapor para a fase líquida e depois levar ela para 25 graus Celsius na fase líquida, seria a mesma coisa que fazer este cálculo diretamente. Então a gente pode tomar este caminho aqui, que vai ser o raciocínio que a gente vai ter no nosso programa. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é importar o NumPy. Então a gente começa importando NumPy. Depois a gente adiciona os coeficientes.
Pronto. Nós adicionamos os coeficientes, todos eles como arrays, como vetores. Neste caso, A e B são vetores com 2 elementos e C e D são arrays com apenas um elemento. Nós utilizamos, de qualquer maneira, array aqui para manter a consistência no tipo de dado que a gente está utilizando. Agora a gente adiciona o calor de vaporização. A vazão molar. E agora a gente pede para o usuário entrar com a temperatura inicial. Aqui a gente vai ter mais uma modificação no nosso código. Toda vez que a gente pede para o usuário inserir um dado, neste caso a gente está pedindo para ele inserir a temperatura inicial, por mais que esse dado de entrada seja dado como um número, por mais que o nosso usuário digite 100 graus Celsius ali, apenas o número 100, a entrada vai ser dada como um string. Então, TI seria um string, seria caracteres, e a gente não pode fazer operações com números e caracteres neste caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui no início float, abre parênteses e fecha lá no final, porque assim a gente está dizendo que o que for dado nesta entrada vai ser convertido para um número float, e aí sim isso vai ser gravado aqui na variável TI, desta vez como um número, como um float. Pronto, nós adicionamos todos os dados que nós tínhamos do problema, os coeficientes, calor de vaporização, a vazão molar de acetona e as temperaturas. Temperatura final, 25 graus Celsius, a temperatura de ebulição da acetona e também a temperatura que o usuário vai inserir para a gente saber da onde que a gente está partindo para fazer essa condensação e ou resfriamento. Agora a gente vai entrar na parte onde a gente vai verificar em que fase a gente tem a acetona. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é testar se a acetona está numa temperatura inicial maior ou igual a 56 graus Celsius. Caso este teste seja verdadeiro, a gente vai imprimir na tela que a acetona está no estado vapor. A partir disso, a gente sabe que então, se a acetona está no estado vapor, ela vai precisar inicialmente passar por um resfriamento na fase vapor. E assim, para a gente calcular este ΔH, esta variação na entalpia, onde a gente resfria a acetona na fase vapor, a gente vai precisar utilizar esta definição da variação da entalpia, que é dada pela integral de CP dt, e utilizando o polinômio de CP, onde a gente tem todos os coeficientes aqui. Então, a gente substitui esta expressão do CP na equação da variação da entalpia e integra ela, para a gente poder resolver a variação da entalpia. Neste caso, a gente vai chamar de DH1 o resfriamento na fase vapor da acetona. Então, a gente vai utilizar o coeficiente A vezes temperatura de ebulição menos a temperatura inicial, porque a gente está utilizando aqui o resfriamento na fase vapor. Então, a gente vai sair da temperatura que o usuário inseriu e a gente vai até a temperatura onde a acetona vai trocar de fase, a temperatura de ebulição, utilizando A0, porque o coeficiente A para a fase vapor está na posição 0 do nosso vetor. Por isso a gente utiliza A0 aqui. Pronto, nós temos a expressão para calcular a variação da entalpia do resfriamento da acetona na fase vapor, tendo como dado de entrada, inserido pelo usuário aqui na linha 12, a temperatura inicial. Agora a gente já resfriou na fase vapor até a temperatura de ebulição, então a gente tem agora a segunda parte do caminho, esse ΔH2, onde a gente vai trocar calor
latente para tirar a acetona da fase vapor e levar ela até a fase líquida. Esta energia foi dada aqui pelo calor de vaporização. Então, a gente vai inserir aqui embaixo. A gente utiliza aqui a variação de entalpia 2 é igual a menos a variação de entalpia na vaporização, porque agora a gente está condensando a acetona. Então, é o contrário, a gente utiliza o sinal negativo. Por fim, a gente vai precisar fazer um resfriamento na fase líquida da acetona, que vai levar ela da temperatura de ebulição, onde a gente fez a troca de fase, até a temperatura final de 25 graus Celsius. Dessa vez a gente utiliza o índice 1, porque nós estamos agora na fase líquida. Então, o coeficiente A referente à fase líquida está na posição 1. O mesmo acontece com o coeficiente B. C e D não possuem coeficientes para a fase líquida. Ótimo. Então, nós temos calculados agora as variações de entalpia para resfriar a acetona na fase vapor, para fazer a troca de fase e depois para resfriar ela na fase líquida. A troca total de calor, ou a variação total de entalpia, neste caso, vai ser dado pelo somatório deste caminho, ou seja, dH1 mais dH2 mais dH3. Ok, então nós temos aqui definido o caso em que a temperatura de entrada ou a temperatura inicial da acetona é maior ou igual a 56 graus Celsius. Caso o usuário insira uma temperatura menor do que 56 graus Celsius, a gente pode simplesmente fazer um resfriamento na fase líquida. Pronto. Agora nós temos o caso onde a acetona não está na fase líquida, então a gente precisa resfriar na fase vapor, condensar ela e depois resfriar na fase líquida. E a gente tem também o caso onde a temperatura inicial já está na fase líquida da acetona. Então a gente só precisa levar a acetona da temperatura inicial até a temperatura final, já na fase líquida. Então, por fim, a gente vai imprimir o resultado na tela. A gente tem que o calor total necessário, então, para resfriar 100 mols por segundo de acetona, é dado pelo fluxo molar, que a gente representou como N dot, a vazão molar, vezes dH, que é a variação total de entalpia para cada um dos casos. E agora a gente imprime na tela o resultado. Pronto, a gente já pode testar o nosso código. Então, eu vou rodar ele aqui. E ele pede para a gente inserir a temperatura inicial. Eu vou colocar inicialmente 100 graus Celsius. Pronto, ele já nos indica que a acetona está no estado vapor. Por que que isso já foi impresso na tela? Porque quando nós inserimos a temperatura inicial de 100 graus Celsius, bom, lembrando que inicialmente ela foi inserida no código como uma string. Depois nós convertemos para um número através do comando float, e aí sim, nós temos uma temperatura de entrada de 100 graus Celsius. Como 100 é maior ou igual que 56, a gente está executando todo esse bloco aqui dentro do if. Então, a primeira coisa que acontece é que aqui na linha 18 nós vamos imprimir na tela que a acetona está no estado vapor, que é exatamente o que está impresso aqui. Depois nós realizamos os cálculos de resfriamento na fase vapor, da troca de fase e depois o resfriamento na fase líquida. Somamos todo este caminho dentro da variável dH, que vai nos dar a variação de entalpia total, e assim a gente calcula o calor necessário para finalmente imprimir o resultado na tela. Vocês podem reparar que aqui neste print eu utilizei várias variáveis. Então a gente adicionou inicialmente um texto, que foi iniciado e finalizado por aspas simples.
a gente adicionou uma vírgula e colocamos uma variável numérica para ser impressa. Então, até aqui a gente tem o calor necessário para levar a acetona de TI. TI é 100 graus Celsius. Até TF, que é 25 graus Celsius, é de Q, que foi o que nós calculamos aqui na linha 30, que está sendo impresso aqui na tela como menos 3.806 kJ por segundo. Então, esse é o calor total que a gente precisa retirar da acetona para levar ela de 100 graus Celsius até 25 graus Celsius, considerando a troca de fase neste caminho. É claro que este programa ele possui uma falha, porque caso o usuário insira uma temperatura inicial de 56 graus Celsius, este programa aqui vai assumir que ele está a 56 graus Celsius na fase vapor. Isso não necessariamente é verdade. A gente pode estar com a acetona a 56 graus Celsius já na fase líquida. Então, isso vai mudar a maneira com que nós vamos fazer este cálculo. Então, uma maneira de fazer isso mais completo é adicionando mais uma entrada de dados para o usuário indicar se a acetona está na fase vapor ou na fase líquida, como nós faremos agora. Ok, então eu vou pegar toda a primeira parte deste código aqui e já vou copiar para o nosso próximo código, onde a gente vai considerar essa diferença caso o usuário insira 56 graus Celsius. Então eu copiei aquela primeira parte e já colei aqui. Neste momento, a gente pode adicionar um if. Caso o usuário insira que a temperatura inicial está em 56 graus Celsius, a gente vai pedir para o usuário inserir em que fase, então, está essa acetona. Se ela está em 56 graus Celsius na fase vapor, ou se ela está a 56 graus Celsius já na fase líquida. Pronto. Dessa maneira, nós adicionamos mais um teste aqui, nesta linha 14. Então, a gente pede para o usuário inserir, aliás, linha 13. A gente pede para o usuário inserir a temperatura inicial da mesma maneira que nós fizemos no programa anterior. Porém, aqui, caso o usuário insira uma temperatura de 56 graus Celsius, nós vamos pedir para que ele nos indique se a acetona está na fase líquida ou na fase vapor. Então, vocês lembram que antes eu falei que para a gente utilizar um input como número, a gente precisa converter ele para um float? Neste caso, como a nossa entrada de dados é um string e a gente pode fazer testes com strings, a gente vai deixar assim mesmo. Esta entrada vai ser dada como um string, L ou V. Ok. Opa, aqui faltou um A. Então agora nós vamos fazer os testes para verificar em que temperatura e em que fase está a acetona para a gente poder fazer o cálculo correto da variação da entalpia. Então nós temos o primeiro caso, onde a temperatura inicial agora é testada como sendo apenas maior do que 56 graus Celsius. Assim a gente tem a certeza de que neste caso a acetona está na fase vapor. Então a gente pode fazer o mesmo cálculo que foi feito anteriormente. Então, neste caso, a acetona está na fase vapor, porque a temperatura é maior do que 56 graus Celsius, e a gente executa o cálculo da variação da entalpia no resfriamento ainda na fase vapor, a variação da entalpia quando a gente condensa a acetona, e a variação da entalpia no resfriamento da acetona já na fase líquida. Depois nós somamos as variações de entalpia para termos a variação de entalpia total deste processo. Ok, nós temos aqui então o caso onde a acetona está a mais de 56 graus Celsius e está na fase vapor. A gente ainda tem o caso, então nós vamos utilizar um elif aqui, da acetona estar exatamente a 56 graus Celsius e aqui a gente vai precisar saber se ela está na fase vapor ou na fase líquida. Como nós pedimos para o usuário antes inserir, caso a temperatura seja igual a 56 graus Celsius, em que fase a acetona está, nós vamos utilizar esta variável que contém ou L ou V, que é o teste que nós pedimos para o usuário inserir,
para a gente decidir em que tipo de cálculo a gente vai fazer aqui. Então, no primeiro caso, a gente tem, por exemplo, a acetona a 56 graus Celsius e ela vai estar na fase vapor. Então, o teste neste caso vai precisar ser feito com duas variáveis. Antes a gente estava testando apenas a temperatura, agora a gente testa. Se a temperatura é igual a 56 graus Celsius, nós pedimos para o usuário inserir em que fase a acetona está. Se ela estiver na fase vapor, a gente vai executar o que vai vir agora neste bloco do código. Mas antes da gente inserir esse bloco, a gente precisa só notar que quando a gente deseja inserir mais de um teste dentro do if, a gente pode utilizar o comando AND. Então a gente vai testar o seguinte aqui nesta linha 19. TI é igual a 56? Se sim, a gente pode testar também se a fase é a fase vapor. Apenas e somente se os dois testes forem verdadeiros, porque nós utilizamos aqui AND, então este teste e este teste precisam ser verdadeiros para a gente executar o que vai vir dentro deste bloco agora. Então, neste caso, a gente tem que a acetona está a 56 graus Celsius na fase vapor. Então, ela não precisa mais ser resfriada na fase vapor. Este ΔH1 não é necessário, então, neste caso. A acetona vai sofrer apenas uma troca de fase, onde ela vai permanecer a 56 graus Celsius, mas vai passar para a fase líquida, e depois um resfriamento. Então, a gente vai ter que a soma das entalpias vai ser dada apenas pelo ΔH2 e ΔH3. A gente ainda tem o caso onde a acetona pode estar a 56 graus Celsius, porém na fase líquida. Então aqui novamente a gente tem um else if, temperatura igual a 56 e fase igual a L. Então, neste caso, a gente só vai executar o bloco que a gente vai digitar agora, caso a temperatura seja exatamente igual a 56 e a fase seja inserida como líquida, quando nós pedimos aqui na linha 15 para o usuário inserir. Por fim, nós temos o caso que não vai se encaixar em nenhum desses três anteriores. Então, se a temperatura não for maior do que 56, se a temperatura não for igual a 56, e aqui a gente nem vai precisar dos flags V ou L, a gente simplesmente tem o último caso, onde a temperatura é menor do que 56. Então, a gente sabe que a acetona está na fase líquida. Eu vou até copiar aqui. E a gente tem, novamente, apenas um resfriamento na fase líquida. Mas, neste caso, em vez de utilizar a temperatura de ebulição, eu posso só utilizar a temperatura inicial que o usuário inseriu, porque a temperatura está abaixo de 56 e nós já estamos com a acetona na fase líquida. Por fim, a gente faz o mesmo procedimento do código anterior para calcular a quantidade de calor total e a gente imprime na tela o resultado. Então, a gente pode fazer o mesmo teste. Opa! Faltou uma igualdade dupla para fazer o teste. Então, a gente obteve o mesmo resultado que anteriormente, a 100 graus Celsius. Neste caso, a gente vai precisar retirar menos 3.806 kJ por segundo. Lembrando que este caso, onde a gente está inicialmente a 100 graus Celsius, é o caso que cai neste primeiro bloco aqui, no bloco do if. Caso a gente insira 56 graus Celsius, o programa vai pedir para a gente digitar L, caso a acetona esteja na fase líquida, ou V para a fase vapor. Então a gente vai iniciar com
a acetona a 56 graus Celsius na fase vapor. Então, a gente precisa de retirar 3.424 kJ por segundo para levar a acetona de 56 graus Celsius na fase vapor até 25 graus Celsius. Então, nós temos 3.424. Guardemos esse número. Agora, a gente executa de novo 56 graus Celsius, porém já na fase líquida. E aqui a gente tem apenas 404 kJ por segundo. Ou seja, a gente tem muito menos calor para retirar da acetona, porque ela já está na fase líquida. Então, assim, a gente pode fazer uso das estruturas condicionais if, e aqui a gente utilizou dois else if, por fim, para utilizar o else. Então, assim, a gente tirou proveito desse conceito das estruturas condicionais para resolver um problema onde a gente tem diferentes condições. Na próxima aula, nós vamos continuar explorando as estruturas condicionais, agora com testes em vetores e matrizes. Nos vemos na próxima aula, então.